Vamos encerrar hoje então o relato dessa expedição, essa grande expedição organizada pelos donatários das capitanias do norte, com o objetivo de colonizar essa região do Brasil. E vamos ver que o desfecho dela é trágico, é um desfecho realmente terrível, e eles acabaram realmente falhando, como eu já anunciei desde o início. Bem, então é o seguinte, depois da morte do Aires da Cunha, da qual eu falei ontem, aqueles homens ficaram meio sem liderança. Começou a reinar um ambiente de anarquia entre eles, e eles estavam bastante abatidos e desmotivados. Outro problema foi o seguinte: os Tremembé, que eram os indígenas que viviam naquela região ali, mais ou menos, de onde hoje é o Maranhão até onde hoje é o Ceará, o norte do Ceará. Abaixo disso a gente tem a região dos Potiguares, né? Então logo acima os Tremembé. Eles que, curiosamente, estranhamente no início, não foram agressivos, né? Tiveram uma atitude pacífica para com aqueles portugueses. A partir de um determinado momento, depois da morte do Aires da Cunha, os Tremembé passaram a ser cada vez mais agressivos e hostis àquele grupo de portugueses que tinha fundado a vila de Nazaré. Por que isso aconteceu? A gente só pode conjecturar sobre isso. Talvez por terem percebido que, apesar do tamanho da frota, da quantidade de homens, com o passar do tempo eles perceberam que era possível enfrentá-los. Talvez por incentivo francês, já que aqueles índios ali também estavam de certa forma aliados aos franceses. O fato é que depois da morte do Aires da Cunha, os Tremembé começaram a importunar cada vez mais os portugueses. O que eles faziam? Olha, por exemplo, eles eram exímios nadadores e bons mergulhadores. Então eles iam à noite até as amarras dos navios e cortavam as amarras dos navios, dando um trabalho enorme para os portugueses. Eles incendiavam as plantações e as sementeiras dos portugueses. Eles dificultavam o acesso dos portugueses à água, criando obstáculos para que os portugueses não atingissem as fontes de água. Então, assim, eles podiam fazer muita coisa e efetivamente fizeram muita coisa para importunar e incomodar os portugueses. Bem, mesmo assim, a gente viu que a expedição saiu de Portugal com 1.500 homens. Vimos que na costa ali da região dos Potiguares, quando eles estavam subindo, logo depois de passarem o local onde hoje é a cidade de Natal, um pouco mais ao norte, eles desembarcaram e houve um ataque dos Potiguares e morreram ali aproximadamente um pouco mais de 70 homens. E no naufrágio do Aires da Cunha, que eu narrei ontem, eu não comentei, mas vou dizer agora, morreram pouco mais de 120 homens. Então dá um total de 200. Daqueles 1.500 que saíram, agora só restavam 1.300. É uma quantidade razoável. Sobre os cavaleiros, aqueles entre 110 e 120 cavalos que foram levados, não temos relatos também. Mais uma vez, seria o caso de especular o que pode ter acontecido. Mas é pouco provável que esses 1.300 homens estivessem com esses cavalos todos, porque senão haveria algum tipo de relato e haveria meios de resistir, digamos assim, mais à ação dos Tremembé, mas tudo isso é especulação. Bem, esses 1.300 homens sem a liderança do Aires da Cunha, desmotivados, abatidos, desorganizados, vão acabar aos poucos arrefecendo o desejo de ficar ali, colonizando o Brasil. Eles também não conseguiram encontrar ouro e prata, o que seria um incentivo enorme para eles não conseguem encontrar. Então, diante de tudo isso, eles ainda vão resistir por quase 2 anos, mas cada vez com o ânimo mais abatido, até que, a partir do segundo semestre de 1538, eles começam a retornar para Portugal. Nos meses subsequentes, aqueles meses ali do segundo semestre de 1538,
a gente tem notícia de que pelo menos 4 embarcações, 4 navios partiram rumo à coroa, né? Rumo ao reino, a Portugal, e tiveram todas elas o mesmo destino trágico. Que destino? Eu já mencionei isso aqui outras vezes. A navegação é muito complicada naquela região e era muito comum em determinada época do ano as embarcações serem levadas por correntes e ventos contra a sua vontade para o Caribe. E foi isso que aconteceu com essas 4 embarcações. Cada uma delas acabou indo parar em um lugar diferente do Caribe. Um foi parar em São Domingos, outro foi parar na costa da Venezuela, de maneira que todos eles acabaram se tornando prisioneiros dos castelhanos, dos espanhóis. Há um outro documento que eu não mencionei ainda, eu acho, que é uma carta do donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, que estava estabelecido em Pernambuco e recebia notícias dessa expedição ao norte, né? E essa carta que ele escreveu nos dá conta que, no fim das contas, mais da metade, provavelmente 800, quase 800 homens daqueles 1.500 acabaram morrendo nessa expedição para o norte do Brasil. Houve um pequeno grupo de sobreviventes do qual a gente não sabe nada, tá? Sobre esse grupo de sobreviventes que acabou ficando lá no norte, lá na Ilha de Trindade, na Vila de Nazaré, onde hoje é São Luís do Maranhão, a gente não tem informação nenhuma, tá? Então acabou se perdendo qualquer informação. Se eles resistiram e depois, muito tempo depois, os seus descendentes ainda puderam manter algum contato com novas missões colonizadoras que vão ser enviadas para lá, se eles travaram contato com os franceses que vão se estabelecer naquela região, não sabemos. Muito bem. Em 1539, o João de Barros, que era um dos 3, né? Então tinha o Fernão Álvares de Andrade, o João de Barros e o próprio Aires da Cunha. O Aires da Cunha morreu, como vimos, e o João de Barros, em 1539, ele vai mandar uma nova expedição liderada por um tal de Luís de Melo para resgatar, não é para resgatar, para socorrer aqueles sobreviventes que ficaram ali e dar continuidade ao projeto colonizador que tinha sido iniciado. Mas o Luís de Melo não teve muita sorte e acabou naufragando também ali naquela costa maranhense muito difícil de navegar. Tem uma informação que ela é conflituosa, né? A gente não sabe exatamente qual das versões é a verdadeira, pode ser que nenhuma seja. Mas é o seguinte, os 2 filhos do João de Barros, os nomes dele eram Jerônimo de Barros e João de Barros Filho também, eles vieram ao Brasil, mas alguns relatos falam que eles vieram na primeira expedição, nessa que eu estou narrando a história. Outros relatos dizem que eles vieram em 1539. Então, assim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com esses 2 filhos. O fato é que ambos acabaram vindo para o Brasil e depois retornaram para Portugal. Bem, acho que é isso. 3 anos depois, em 1542, os portugueses vão amargar uma nova derrota na corrida contra os espanhóis em busca do Eldorado, em busca da Serra da Prata, em busca daquela região ali dos Incas, né, onde ficavam as grandes riquezas, porque em 1542 os espanhóis de fato vão conseguir navegar o Amazonas e conquistá-lo e atingir essa região. Tá certo? Então, esse foi o relato que eu iniciei alguns vídeos atrás e estou concluindo hoje da grande expedição de Fernão Álvares de Andrade, João de Barros e Aires da Cunha, os donatários das capitanias do Maranhão, do Pará e do Ceará. Do Pará lá em cima, que também pode ser chamada de primeira do Maranhão, logo abaixo do Maranhão propriamente, ou segunda do Maranhão, aí, e mais abaixo um pouco a do Rio Grande, já que a do Ceará, da qual falarei no próximo vídeo, o donatário daquela capitania não se aliou a esses 3 para fazer essa expedição. Então, a expedição que tinha tudo aparentemente para dar muito certo, a maior até então enviada ao Brasil, acabou sendo um retumbante fracasso. É isso. Não deixem de se inscrever no meu canal do Telegram, que o link vai ficar aqui embaixo. Um abraço para vocês.